Obrigado, Cibele. Primeiro, eu queria parabenizar a professora Cibele, né? A trajetória de vida dela já contempla tudo que um professor titular deve fazer, né? Uma pessoa que tem uma história dentro da universidade de grande colaboração, né? A gente vê pelo número de artigos publicados, número de livros, capítulos de livros, orientações de doutorado. Então, assim, a professora Cibele, ela tem uma trajetória muito sólida, muito bem consolidada na nossa universidade, e é muito bonito de ver isso. Então, hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de contemplar esse momento. Então, professora Cibele, a senhora está de parabéns, né? Antes de eu passar a palavra para os demais membros da banca, eu queria deixar esse testemunho, né, do quanto a senhora é importante para o nosso instituto, o quanto a senhora é importante para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do programa de pós-graduação lá, o PPGAL, né? Então, desde que ele foi criado, o doutorado ele tem poucos anos de vida, né, professora? Eu acho que não tem muito tempo ainda, mas é uma faculdade que tem uma relevância, uma importância muito grande. E eu vi no DNA da professora Cibele o DNA da antropologia, do histórico, né? Então, isso foi que norteou toda a trajetória dela. Isso muito por causa da professora Jane, né? Que foi a primeira orientadora dela do mestrado, né, professora Jane? A senhora tendenciou ela a ir para a sua área da antropologia, né? Então, mas é legal porque ela dá uma outra visão, uma outra perspectiva da arquitetura. Eu digo sempre que a gente, quando vai para algum lugar, que a gente viaja, que a gente olha para as coisas bonitas, sempre a gente se lembra do arquiteto, né? Porque tudo que a gente vê e que é belo na estrutura da humanidade, na estrutura física que foi construída pelo ser humano, sempre tem o dedo do arquiteto. Seja ele um arquiteto de construção, seja um arquiteto artístico, né, que produz obras importantes para a nossa sociedade. E a professora Cibele é esse perfil, né? É uma arquiteta artística, pelo tudo que eu observei aqui na sua trajetória, uma arquiteta que busca estudar a arquitetura histórica de toda a trajetória aí do ser humano até os dias atuais. Então, ela tem esse... Bom, antes de eu... Só um preâmbulo, né? Eu não vou falar agora, só vou gastar todo o meu tempo, mas eu vou passar a palavra para os demais membros da banca, né? Como eu já falei, desta douta banca que está avaliando a professora Cibele, tá? Pela ordem que foi me passada, pela ordem que está na ata, eu gostaria de chamar a professora Cristiane Rose de Cerqueira Duarte. Ela é membro, é professora da UFRJ, e ela vai nos brindar aqui com seus comentários. Professora Cristiane, com você. Olá, muito obrigada a todos, obrigada à Universidade Federal do Pará por esse convite de estar participando aqui com vocês. Quero saudar meus colegas de banca, professor Ito de Moraes, professor José Alberto Tostes, professora Márcia Monteiro, professora Jane Beltrão, e a Cibele, né, dizer que é uma grande honra estar participando desse momento, dessa etapa da sua vida acadêmica, dessa coroação da sua vida acadêmica. É uma emoção muito grande estar podendo fazer parte disso aí. Com relação ao seu memorial, eu não tenho muito a dizer, a não ser que é um memorial que você começa a dizer que é pitoresco por conta da estrutura, mas essa estrutura é muito coerente, né? Você não construiu o memorial dentro de uma cronologia, mas você separou temas, né? Mas esses temas são completamente entrelaçados, né? Você mesmo fala isso. E ele demonstra toda uma coerência de pensamento, da firmeza da sua vontade, desde o começo de ser arquiteta, e como você foi construindo isso tudo. Então, é uma trajetória muito bonita de ver. Essa trajetória ela é muito densa também,
né? Você dá muito destaque para a sua própria história, inclusive. Eu achei muito interessante colocar a autoetnografia, mostrando que a criação do saber está no seu DNA, né? Desde pequena, suas fotos pequenas, eu achei assim que trouxe uma doçura para uma construção que é tão forte, né? Que é tão densa. Você trouxe esse ar, esse respiro, contando desde do seu tempo antes de ingressar na faculdade. E a gente vê que a vocação para a docência, ela está aí desde cedo, né? Quando você, antes de entrar para ser professora, você já dava aula de artes para crianças, e depois começou a trabalhar como docente no design, na arquitetura. Você sempre prospectou fomento e auxílio em organismos de fomento, agências de fomento, buscando apoio. Você o tempo todo trabalhava com alunos em todos os níveis, quer dizer, não é desses pesquisadores que guardam para si o que é construído, né? Guarda para si, constrói alguma coisa, inventa algo e põe na gaveta. Muito pelo contrário, você jogava para os alunos de graduação, iniciação científica, para mestrandos, doutorandos. Então, você cria essa dinâmica de ensino, de pesquisa e extensão, muito profícua, muito enriquecedora. Além disso, você busca metodologias o tempo todo, né? Você insere a etnografia como forma de compreender a arquitetura, partindo da visão de mundo dos construtores, dos arquitetos, dos usuários, né? E toda essa sua produção, essas suas ideias são consolidadas em livros, quer dizer, que são livros e artigos, né, que são resultados da pesquisa, como forma de validação e divulgação de tudo que você está sendo feito. E sempre esses livros sendo laureados, com prêmios e menções honrosas. Então, é uma coisa muito brilhante que a gente vê na sua trajetória. Você sabe como ninguém articular a pesquisa no campo teórico, no campo empírico, né? Você constrói esse acervo teórico, empírico, vamos dizer assim, com foco principal na arquitetura da Amazônia, que também é uma coisa muito bonita, porque você busca as suas raízes do lugar, e tenta, através desse olhar explicar todos os acontecimentos, todas as criações e as ideias arquitetônicas. Com relação à administração, né, você tem uma atuação na administração muito importante, na direção, na consolidação do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, você coordenou, vice-coordenou, e você fala muito bem que trabalhar nessa parte também, né, quer dizer, a gente nunca deve esquecer essa cruz que a gente tem que carregar na carreira acadêmica, que é também de doar um pouco do nosso tempo a esses conflitos, organizar conflitos, tentar construir coisas na parte administrativa que muita gente foge, né? Muita gente tenta sempre chegar para lá. E principalmente numa universidade pública, né? Que é uma coisa, por si só, muito complicada. Eu não tenho muito, mas eu fiz algumas anotações, mas desde memória, etnografia e a parte da saúde assistencial também que você trabalha, mas eu acho que você já explicou tudo aí na sua apresentação, né? Eu só queria, talvez, fazer algumas perguntas, só duas, na verdade. Quando você fala de etnografia, você fala que você enfrenta preconceitos, né? Eu queria saber um pouquinho desses preconceitos. Talvez eles não sejam tão fortes assim, talvez esteja muito dentro de você, dessa luta que você sabe que é um conflito, mas que eu acho que, pelo que você demonstra, pelos seus resultados, não parecem ser preconceitos aí da parte de fora. E a última pergunta seria, você termina perguntando o que significa ser uma professora arquiteta, né? E arquiteta e antropóloga. E aí eu queria perguntar para você, o que significa ser uma professora titular a partir de agora? O que vai acrescentar? Quais são os próximos passos que você vai dar? Qual é a responsabilidade que você vai assumir, além dessas que você já tem? E como é que você vai tocar para frente agora, depois do dia de hoje, né, que você vai
passar para um patamar acima na sua carreira acadêmica. Seria só isso, dar os parabéns para a Universidade Federal do Pará por ter uma pessoa tão fantástica como você, Sibeli. Parabéns. Eu posso responder um a um? É? O presidente da banca poderia decidir, então. Pode responder, Sibeli. Tá bom. Obrigado, professor. Muito obrigada, professora Cristiane, pelas suas palavras. Em relação à questão do preconceito, né, ele, ele é bem real, né? Ele é bem real e, às vezes, é mais real até na graduação, porque a situação que a gente vive aqui na Faculdade de Arquitetura da UFPA ainda é uma situação muito segmentada, né? A gente ainda tem muitos professores que ainda são herdeiros daquela tradição, né, de dizer que só se aprende a fazer fazendo, né? E de que maneira, né? E que diz que estética é coisa para esteticista e coisas por aí vão, e que os próprios alunos vêm e falam para nós, né? Então, realmente, quando eu falo isso, eu não falo muito em tom assim de queixa, porque, como eu até aprendi com o professor José Alberto Toches, né, que é nosso colega aqui de desbravador da Amazônia, e que ele sempre disse: a gente tem que deixar para lá e fazer, né? Deixar o que os outros falam e fazer a nossa parte, né? E é o que eu procuro sempre fazer. Mas eu achei que era interessante falar um pouco sobre isso, porque a gente enfrenta um desafio muito grande na graduação, principalmente. Na pós, foi mais no começo, né, com a introdução da disciplina de método etnográfico. Houve uma suspeita, assim, com relação a isso, mas depois houve hoje já há uma compreensão maior, mas em relação à graduação, existe muito isso, sim, né? Então, a desvalorização nossa, enquanto professores de teoria e história da arquitetura, é real, tá? Por exemplo, não adianta eu ser professora titular, professora como tu estás falando, né, que tanto procura difundir o conhecimento pelos alunos, mas nunca, em nenhum momento, os alunos se interessaram em dizer, vou homenagear a professora Cibele, né, na turma, né, no nome da turma ou na turma de formandos, né, sempre escolhem professores de projeto, tá? Porque eles acham que o trabalho que nós fazemos, ele não é importante para a vida profissional deles, né? Então, nesse aspecto, assim, é que eu falo, né? Não que isso enfraqueça ou invalide aquilo que eu faço, mas é uma realidade. E o que acontece é que muitas vezes a gente se sacrifica, né, em relação a cargas horárias exaustivas, e na hora H os alunos acham que aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente está passando é uma coisa que tem um valor menor, né? Se é que eles acham que tem valor, né? Algum valor, isso, né? Então, infelizmente, não é uma falsa impressão, é uma impressão ainda bem real, né, dentro do meio acadêmico aqui, talvez, né, na UFRJ seja diferente, mas aqui na FAU-UFPA ainda é uma realidade. E o que é que eu pretendo fazer a partir de agora é justamente tentar tornar esses trabalhos todos mais visíveis e que eles se tornem cada vez mais referências também acadêmicas no ensino de arquitetura, né? Então, ao longo do tempo, eu procurei sempre introduzir no programa, né, nas referências bibliográficas das disciplinas, esses trabalhos, né, esses artigos que a gente vai produzindo, os livros como referência. Eu acho que foi até esse semestre que teve um aluno que achou graça e disse assim: professora, a senhora está colocando só artigos seus.
eles acham muito estranho isso aqui, na graduação, né? Aí você está colocando muitos artigos seus, quer dizer, algo que deveria ser um motivo de valorização é visto como uma coisa assim, a desconfiar, né? Quer dizer, essa professora não conhece nada, só está colocando aquilo que ela mesma faz, né? Então, eu acho que é isso. Então, quando a gente está escrevendo livros, a gente está procurando ampliar, né, essa referência, né? E agora, com essas novas parcerias também que estão se desenvolvendo, a gente está com um, um acordo de cooperação, né, que já está em andamento, né, com a Universidade de Buenos Aires, e também com essas duas redes, né, a rede de historiadores da, da arquitetura hospitalar, que é coordenado pela Universidade do México, e para ampliar também nesse escopo latino-americano, porque eu acho que a gente precisa traçar mais perspectivas comparadas, né? Então, acho que agora, nessa condição, eu acho que o próximo patamar a alcançar talvez seja esse, né, de ampliar mais esse em nível geográfico, porque com Portugal a gente já tem muito intercâmbio, né, mas eu acho que é preciso trazer esse intercâmbio aqui para a América Latina, que tem muita coisa, principalmente na área do patrimônio da saúde, é um campo maravilhoso, né, a gente tem muito a aprender ainda. Posso fazer um pequeno comentário? Eu acho que realmente foi uma coisa que eu deixei passar, que eu tinha anotado para comentar com você, a sua facilidade de construir pontes, né? Essa internacionalização que você falou aí da América Latina, mas não falou aqui tão fortemente de Portugal, né? Você tem várias pontes construídas em Portugal, e eu acho, sim, que essa sua condição de professor titular daqui para frente vai talvez respaldar essas pontes, vai a sua atuação lá fora, e a gente sabe que, infelizmente, né, muita gente tem essa mentalidade, quando a pessoa faz sucesso lá fora, passa a valer aqui dentro, né, como se fosse mais importante o olhar estrangeiro. E eu acho que, a partir daí, todo esse preconceito que você diz, ou a não aceitação dos alunos com relação a um arquiteto que faz pesquisa, que faz teoria, acho que vai diminuir bastante. Bom, mas de qualquer maneira, parabéns, Sibeli. Muito contente de fazer parte desse momento. Obrigada. Bom, agradeço a professora Cristiane pelos seus comentários e vamos dar andamento aqui para o próximo avaliador, é o professor José Roberto Tostes, tá? Professor doutor José Roberto Tostes. Professor José Roberto? Alberto, né? José Alberto. Alberto. Não troque a minha identidade. Não. É que eu vi a Sibeli falar muito do José Roberto, né? O Roberto Larroque. E eu fui muito amigo do filho dele, dos filhos dele, de maneira geral, né? O nome era José Roberto Larroque também. Então, eu me lembrei dos filhos dele. E eu frequentava a casa dele, inclusive, jogava futebol. Mas é isso. Vamos lá, Roberto, estamos aqui para lhe ouvir. Então, tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem aí? Estamos. Saudar a Sibeli, que nesse ato é aspirante à promoção de professor titular, né? O professor Ito Bra, que é o presidente desta banca, a professora Cristiane Duarte, a professora Márcia Rocha, a professora Jane Beltrão, ao Ronaldo, que está aí presente no ato, que foi meu professor na graduação, né? Aos demais convidados que estão presentes nesse ato. Bom, eu sempre, para congratular com esses atos de professor titular, eu tenho como uma prática escrever um texto
porque é sempre uma homenagem à promoção de professor titular, porque ela é um reconhecimento a uma dedicação, a uma trajetória de um profissional, uma profissional como a professora Cibele, que é uma vida recheada de muitos momentos distintos, peculiares. Então, eu vou fazer a minha leitura aqui, tá? Relativa a isso, a este momento. Depois de ter mergulhado na arquimemografia da professora Cibele. Boa tarde a todos e a todos os presentes nesse ato. Me sinto honrado pelo convite de participar da banca de promoção para a professora titular da doutora Cibele Miranda. A participação em atos como o de hoje é testemunhar a contribuição de profissionais que dedicaram anos de suas vidas ao exercício profissional de lidar com a construção do ensino e a produção do conhecimento. Os anos não são somente uma condição de tempo, refletem milhares de horas dedicadas a um objetivo de contribuir com a sociedade, apresentando argumentos, ideias e convicções. Por isso, uma narrativa para a promoção de professor titular não é a defesa simplesmente da sua biografia, mas a expressão que marca expressivas temporalidades entre o individual e o coletivo. Os materiais citados, como os livros, artigos, documentos, registros, orientações, são produções que nos auxiliam a melhor compreender o que move a sociedade, pois são as transformações estimuladas por argumentos e ideias que alteram cenários. Desculpa, pessoal, que deu um peteleco aqui no meu... Que alteram cenários, comportamentos e atitudes, e assim vão se renovando os ciclos da vida. Eu tenho acompanhado, nos últimos anos, a trajetória da professora Cibele, principalmente através das publicações, das produções sociais do seu grupo de pesquisa. Destaco aqui que nem sempre o currículo, a biografia de alguém é suficiente para espelhar todo o universo qualitativo desenvolvido durante um tempo. 40 horas semanais não reflete o tempo de dedicação do exercício constante que exige o ambiente acadêmico. Por isso, que o valor da pesquisa na área da arquitetura, do urbanismo, do patrimônio na região amazônica, que é algo recente na pós-graduação, mas que somente agora vem se fortalecendo e formando redes, o que é muito expressivo para a produção da professora Cibele. Os tempos atuais são muito exigentes e rigorosos para manter um padrão de excelência. Além de dividir tantos outros compromissos da vida cotidiana, a produção de um pesquisador é um exercício de habilidades e competências para saber gerir o tempo, as potencialidades de cada integrante de uma equipe, ter a sensibilidade para controlar a disciplina e até mesmo lidar com os imprevistos de última hora, lidar com o sucesso e os contratempos, pois para um docente de universidade não podemos colocar no dicionário a palavra adversidade, pois são aprendizados constantes que nos permite evoluir. O título Arquimemografia, a capa do seu memorial, espelha a representação da sua vivência. Assim, nessa trajetória pitoresca do pensar a arquitetura, a autora vivenciou uma formação bem eclética e multidisciplinar em várias áreas, o que possibilitou um olhar sistêmico sobre as variações na arquitetura. Deixa claro como essa relação foi sendo elaborada e construída cientificamente com o passar dos anos. A identificação da professora Cibele Miranda com a área de teoria e história da arquitetura, com a matéria estética, das artes plásticas,
permite ao leitor viajar pelo interior da arquitetura da cidade de Belém em distintos períodos históricos, da arquitetura sacra, religiosa, patrimonial, no contexto da área da saúde, nos estudos neocoloniais, do contemporâneo e da etnografia. Enfim, um variado repertório que se reflete na sua narrativa através de uma rica ilustração no corpo do texto. A defesa para professor titular é algo peculiar, pois não se trata somente de uma amostragem curricular, mas a oportunidade dada ao docente de construir um argumento, uma narrativa, não somente sobre o seu percurso na academia, mas também da sua própria evolução como pessoa, como integrante de um conjunto de diferentes grupos sociais e do próprio cotidiano como ser. Esse é um mérito que possibilita todas as ações realizadas, seja através de um texto, de ações práticas, de uma orientação, de uma reunião, da ocupação de uma função pública. Tudo tem um contexto histórico. E o mais importante de todo esse processo de construção é que isso, muitas vezes, não é registrado em nenhuma plataforma que acolhe o currículo do sujeito, mas é o contributo para a vida e a formação de outras pessoas. Não existe maior satisfação para um docente pesquisador saber o quanto influenciou a trajetória de alguém com quem você trabalhou. Esse fato muda comportamentos, altera rotas e contribui para transformar cenários. O docente comprometido amadurece com a sua própria trajetória, pois a cada orientação, seja de TCC, mestrado, doutorado ou supervisão de pós-doc, os orientandos contribuem para a evolução de quem orienta. São repertórios de vidas de distintos olhares, ávidos por rápidas transformações. A busca do conhecimento, que é uma necessidade do ser humano, é um requisito fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Por isso, o conhecimento nos permite ousar, mudar, transformar pequenas ideias em excelentes argumentos. O grande mestre Paulo Freire afirmava que a questão do ato de estudar ele está totalmente relacionado a esse processo, que é um trabalho difícil, mas exige de quem faz uma postura crítica, sistemática, uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando. Tal postura crítica, fundamental, indispensável ao ato de estudar, requer de quem a ele se dedica que assuma o papel de sujeito desse ato. Nesse sentido, contribuir com a formação de alguém é entender que a universidade não esgotou esse universo, mas apenas abriu um amplo campo de possibilidades possíveis para a busca de novos conhecimentos que são fundamentais no exercício de qualquer profissão. Nesse trajeto, é importante termos a convicção de que o ser humano é feito, entre outras coisas, de sonhos, ideais, expectativas, e o futuro, apesar de percalços e obstáculos do presente, sempre desenha bons ventos. Nesse percurso, à medida que nos esforçamos, alcançamos degraus intermediários e vitórias parciais que nos animam e nos estimulam. São memórias e registros de múltiplas horas trabalhadas. Ninguém produz nada sozinho, tudo é fruto de um conjunto de pessoas que, ao largo de anos ou décadas, auxiliaram a construir uma carreira acadêmica, ou melhor, uma vida acadêmica. É preciso que ainda diferenciarmos que a vida acadêmica não pode ser apenas uma relação de troca entre os pares, mas de alcançar a plenitude de nossas reflexões para o conjunto da sociedade. A condição de acesso para professor titular é um grau de amadurecimento substancial na vida do docente. Não é tão somente dizer que chegou a um dos mais elevados degraus da carreira acadêmica, mas o momento em que esse docente oportuniza viajar pelo seu próprio eu, não como uma condição de valorizar exacerbadamente o ego, mas de refletir sobre diferentes estágios da vida pessoal e acadêmica. Não significa olhar para trás simplesmente, mas redimensionar o presente olhando o futuro. A tarefa do exercício do pensar não tem sido fácil. Associar todo um trabalho sistematizado, organizado, coerente,
requer disciplina, controle e eficiência para obter os resultados. A vida do pesquisador é uma eterna avaliação pelos pares, pois estamos sujeitos a esse processo pedagógico de construção e reavaliação das nossas ideias através desses distintos saberes. Construir uma carreira não é um floreado de elogios, é preciso também lidar com as críticas, contrariedades e equívocos cometidos. Saber pensar inclui certamente a capacidade de dar conta de uma sociedade marcada por profundas inovações científicas e tecnológicas da humanidade, que apressamos o ritmo no desenvolvimento desses últimos tempos, chegando a tornar a velocidade das mudanças quase que algo obsessivo. A vida na academia também é recheada de momentos onde as vaidades são preponderantes sobre a tomada do bom senso. Não cabe exageros e não tampouco comportamentos que não sejam compatíveis com a vida pública, por esse fato que a grande maioria dos acadêmicos deve perceber por parte dos docentes ações inspiradoras. A arte de ensinar é uma bênção, pois tem um significado expressivo para o desenvolvimento individual e coletivo. A universidade é a primeira referência do desenvolvimento. Se, de fato, falamos em desenvolvimento em sentido integral, humanístico, capaz de incluir o ser humano, se queremos aqui que em nosso próprio território preparar profissionais que logo mais assumam responsabilidade de governar, crescer, produzir, competir e liderar. São novos tempos do redimensionamento epistemológico do saber. A narrativa da professora Cibele Miranda demonstra que a mesma teve a oportunidade de vivenciar diferentes estágios da vida acadêmica, como professor, arquiteto, urbanista, pesquisador, historiador, antropóloga, artista, socióloga, a gestora e como cidadã. Os estágios enquanto aluna das fases de mestrado, doutorado, pós-doutorado, são construções de diferentes repertórios e aprendizados que ilustram um rico período de dedicação ao seu aperfeiçoamento. Sua pesquisa sobre a cidade de Belém é enriquecedora, contribui para demonstrar peculiaridades do sentido visual, histórico e antropológico. São mesclas de questões que se transversalizam entre a visualidade estética, o ambiente social, o sagrado, o ritual, que se entrelaça com a arquitetura nas suas mais distintas correlações. A produção de seus trabalhos reúne um corpo de detalhes, reflexões que ajudam a entender distintos contextos do universo da cidade de Belém. A sua produção científica é um contributo para a compreensão de todo esse repertório estético-visual, diversificado e variado. Traz contribuições para a melhor compreensão de temas históricos que podem ser reinterpretados no contexto presente. Escolher a arquitetura, a arte, é algo bem peculiar que nos coloca dentro de um propósito de auxiliar melhor e avaliar o passado através de diversas percepções filosóficas. O corpo do texto Arquimemografia, proposto por Cibele Miranda, apresenta sua trajetória evolutiva, construída a partir de entendimentos e representações que demonstram sua capacidade de pensar temas transversais relacionados à produção da arquitetura. É um contributo, uma inspiração para os profissionais que buscam a universidade com interesse de formar uma carreira acadêmica baseada em princípios importantes, como a ética e a moral, respaldadas pelo respeito, dignidade e reciprocidade. Quero aqui concluir, Cibele, com um poema de Mário Quintana, que fala sobre o tempo, e diz assim: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E assim como diz a poesia de Mário Quintana, o tempo é preciso sempre seguir em frente, pois novos desafios são idealizados a cada dia e é o sentimento que move o ser humano a aliar a ciência com sabedoria, mas, acima de tudo, entender o que significa o papel do pesquisador para o processo efetivo de mudanças sociais. Parabéns, professora Cibele Miranda, pela brilhante trajetória acadêmica, científica da sua carreira. Dizer sobre a questão dos preconceitos,
eu nunca liguei para isso na universidade, sendo integrante da Universidade Federal do Amapá, porque sempre entendi que o que estava em jogo é a construção do conhecimento junto com a sociedade, e é isso que vale. A arquitetura ainda tem muito de pragmatismo, muito dessas falácias. Projeto Eu Te Amo, das escolhas, porque tem muito desse caráter personalista que as pessoas acreditam fielmente e que vão se defrontar com uma realidade social muito mais peculiar, que vai muito além dos espaços de projetos, mas das interações do ser humano, de como é que ele age, como é que ele reage. Eu, quando fui conselheiro federal do CAU em Brasília, questionava exatamente essa arquitetura que gera protagonismos sem discutir com a sociedade os verdadeiros interesses do ambiente social, que é muito importante isso para todos nós. Então, é isso que vale. Eu queria finalizar, na realidade, fazendo uma pergunta, talvez eu até já sei a tua resposta, mas é assim, é importante que você reflita um pouco sobre isso. Como a tua formação tão diversificada, ela assim tão holística, ela te permitiu olhar o interior da arquitetura. Essa é uma. E a outra, você respondeu aí sobre como os alunos veem, mas a tua formação diversificada, que eu acho uma maravilha para mim, eu acho ótimo isso. Como é que os pares da academia, na realidade, olham essa formação, esse olhar distinto sobre uma perspectiva que vai muito além do óbvio, né? É basicamente isso, Cibele. Obrigado, professor. Obrigada. Passa para a Cibele para fazer os comentários dela. Eu gostei muito do seu texto, professor. Você fez uma verdadeira poesia para a Cibele, né, Cibele? Poxa. É que, nossa, até emocionei aqui com o Mário Quintana. É verdade. É porque, como membro da Academia Amapaense de Letras, quando eu venho participar desses eventos, eu me sinto na obrigação de homenagear quem está sendo postulante a essa promoção a um momento peculiar da vida dessa pessoa, que não é, para mim, só um simples ato de defesa, é uma demonstração de amor a si próprio, ao seu trabalho e de respeito ao outro. Não é? Quantas pessoas nós conhecemos na academia que não se envolve com absolutamente nada, que não tem um legado, que não tem uma história, né? Então, é um pouco disso aí. Depois a Cibele vai saber fazer com esse texto que ela quiser fazer. Bacana. É uma palhinha, né, do escritor, né, um poeta, né? Parabéns, José Alberto. Obrigado. Ganhei o dia hoje com essa sua leitura. E a professora Cibele, muito mais ainda, né? Professora Cibele, você quer falar, professora Cibele, depois de todo esse elogio, essa reflexão? Não, só respondendo para o professor Tostes, agradecendo, né, as palavras dele. E, bem, em relação a essa minha formação, né, não tenho dúvida nenhuma de que ela porque o conhecimento ele se entrelaça de tal maneira, né? Na verdade, isso aí realmente eu aprendi com meu pai, né? Meu pai tinha mais de 40 mil livros e era uma pessoa assim muito, né, fora do padrão, né? E então todo conhecimento ele se entrelaça de alguma maneira com outro conhecimento, né? Eu acho que na área da arquitetura a gente tem uma possibilidade tão grande de fazer, né? Eu fiquei tão feliz com o mural quando eu consegui trazer o pessoal da tecnologia para trabalhar uma coisa artística, né?
e coisa que as pessoas acham que às vezes, isso não tem nada a ver, e, né, faz sentido nenhum, e tudo faz sentido, né? E eu tive muita sorte de fazer o mestrado no NAIA, né? Aprendi muita coisa, desde lá que eu sou uma benjaminiana de carteirinha, né? Adoro o Walter Benjamin, até hoje, né? Essa questão do fragmento, do detalhe, né? Isso passa por tudo aquilo que eu escrevo de alguma maneira. Então, acho que tudo faz sentido. Quando eu fui estudar na parte da história da arte, me deparei com o Warburg, né, que é um historiador da arte, que ele liga essa perspectiva antropológica com a questão da história da arte. Aí, de repente, já chega o Jung com o seu inconsciente coletivo. Então, tudo isso só faz acrescentar, né? Então, quando a gente vai falar de história da arquitetura, eu não sou uma historiadora cronologista, né? Eu acho que existem muitas outras pontes que entre os fazeres e os conhecimentos, né? Então, não tenho dúvidas, só que, na verdade, esse meu ecletismo quase que me impede de chegar até aqui, né? Porque quando eu fiz concurso, né, queriam colocar um travão lá no edital dizendo que alguém que tinha um doutorado que não era na história da arquitetura não poderia fazer o concurso, né? Quiseram trazer até uma candidata de fora, porque ia ser só eu a me inscrever. Tem muita história aí pelo caminho. Então, isso quase me impediu de chegar até aqui, né? Então, isso é uma realidade. Agora, claro que, né, as ações vão deixando essas coisas para trás, né? Mas numa gavetinha da memória isso está lá ainda, isso existe. Então, infelizmente, é isso aí. As pessoas não têm uma capacidade ainda para entender, fala-se tanto de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc. Tantas palavras bonitas, mas na prática ninguém quer sair do seu quadrado, né? E no campo da arquitetura ainda existe uma rigidez muito grande, né? Aqui a gente ainda tem muito esse problema, né? De as pessoas não saberem dialogar, né? Eu achei muito legal aquele texto que a professora Jane Beltrão escreveu quando ela recebeu o título de professora emérita e que questionava por que as professoras não são indicadas pelos seus pares para serem eméritas e tal. Porque ainda existe umas picuinhas horrorosas, né, no meio nossas faculdades, dos nossos cursos, em que muitas vezes os colegas não se respeitam, não se valorizam, né? Então, às vezes é mais fácil você fazer uma ponte atravessando o Atlântico do que fazer uma ponte para a sala do professor que está do seu lado. E é isso que eu venho fazendo ao longo do tempo. Vou atravessando a Belém-Brasília, vou atravessando o Atlântico, vou atravessando, né, agora aqui para o continente sul, para o Cone Sul e tal, e vou fazendo isso. Porque é muito. É até engraçado isso, né? Como as pessoas são infantis ainda. Então, a questão é essa. Mas eu tenho plena consciência, quando eu vou estudar, eu vejo que tudo tem a ver com tudo, e você vai vendo as origens. Eu tenho assim uma sede realmente incansável do conhecimento, né? Cada vez que eu vou lendo alguma coisa, eu vou até chegar no centro da Terra e mais além, né? Então, isso aí não me faz perder a vontade, né? Ou perder o ânimo. Olha, só Mas lembrar que uma das personalidades que estimulou o curso de arquitetura, a criação do curso de arquitetura na UFPA foi uma socióloga, que foi a professora Zuila Gonçalves, né? Então, isso é um fator assim, significativo. É isso aí, Sibeli. Mas mais importante que tudo isso é o legado. Você já tem um legado, que é um legado de trabalho,
já está à disposição aí da sociedade, tudo que foi publicado, registrado, e é isso que importa. Aqui na minha universidade, eu proíbo o negócio de fofoca. Quando alguém vem me falar de alguma fofoca, estou fora, não quero saber de nada, porque o que importa é o ambiente saudável para que a gente possa avançar, né? Então é isso, professor Ito. Obrigado, Cibele. Obrigada, professor. Mas, desde já, agradeço as palavras aí do professor de entra e sai meu som. Vamos ouvir agora as palavras da professora Márcia Rocha Monteiro, da Unifesp. Doutora Márcia, com você agora. Boa tarde a todos. Sinto-me honrada pelo convite de participar da banca de professor titular, a professora Cibele Salvador Miranda, do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará. Eu cumprimento aos colegas da banca, professor Ito, professora Cristiane, professor José Alberto, professora Jane Felipe, e a professora, de forma especial, a professora Cibele. Cibele, com muito gosto, eu estou participando dessa banca, desse privilégio de ler o seu trabalho e conhecer mais sobre a sua trajetória. Eu escrevi um pouco do meu olhar sobre esse trabalho e eu vou ler aqui, peço licença a vocês para ler, que vai ficar mais fácil para mim. Minhas considerações sobre o memorial acadêmico da professora Cibele começam com seus primeiros passos, juntando aqui os 2 últimos dos 5 itens de sua apresentação, referente à docência, em seus aspectos pedagógicos e de gestão, pois esperava poucos e curtos passos, e não tantos e tão largos. Passos esses primeiros, que ela assim definiu como item, já definindo o caminho a partir do interesse pelo ensino e pesquisa em arquitetura, despertado pelas modalidades dos estudos da história e da estética da arquitetura e pelas experiências do saber fazer artístico, iniciadas com estudos sobre desenho, pintura, restauro e estágios no IFAM na graduação. Imprimindo o ritmo das passadas, nesses primeiros passos também, imprimindo o ritmo das passadas, com a formação e experiências sintonizadas com a paixão pela carreira acadêmica, em relação ao ensino, pesquisa e extensão, na construção das bases teóricas interdisciplinares, alimentadas por memórias afetivas e oportunidades que abraçou, projetando percursos com estudos da história e da estética da arquitetura, que expandiu e aprofundou temas de estética, patrimônio histórico, bens culturais, preservação, restauro, memória, no mestrado e doutorado, em áreas das ciências sociais e antropologia, posteriormente por seu pós-doc. Explorando a caminhada docente nas experiências do saber fazer artístico, com atividades de artes extensionistas para públicos locais de crianças, adolescentes e adultos, e nos cursos de design e arquitetura, desbravando temáticas e bases teóricas desde 2002 nos campos da arte, arquitetura, antropologia e ciências sociais e sobre a região amazônica, como professora substituta curso de arquitetura da UFPA, depois professora assistente no curso de design da UEPA e chegando a professora associada 4, nível 4, efetivada na UFPA, coordenando grupos e laboratórios de investigação, gerando produções e na gestão aprimorando processos pedagógicos e administrativos, além das atividades que participou, como representações de comissões, conselhos, consultorias, entre outros. Sobre as considerações referentes aos itens de estudos de arquitetura, como estética e história, investigações sobre patrimônio da saúde, além do item etnografia como método de apreensão da arquitetura,
eu faço as seguintes observações sobre a trajetória de suas investigações. As pesquisas espelham sua capacidade investigativa e programática e de liderança na coordenação das atividades e uma visão em perspectiva da dinâmica de produção de conhecimentos. Isso se espelha através da criação do LAMEMO em 2019 e também nos estudos, no LAMEMO, através dos estudos de forma e tipos arquitetônicos tradicionais e pitorescos amazônicos, como você fala, as sondagens das memórias e configurações de patrimônio da sociedade local, em seus aspectos antropológicos e formais, sedimentaram conhecimentos peculiares sobre patrimônio cultural e histórico da região amazônica, gerando acervos com evidências e registros sobre arquitetura, e também registros sobre a falta dessas evidências, lastreados por concepções teóricas e experimentos metodológicos que vêm revolvendo questões e promovendo debates sobre memória, repertórios, apagamentos e aprendizados sobre as percepções dos indivíduos e do coletivo. As experiências convincentes nas atividades de pesquisa e extensão mostram a ênfase de investigações sobre tipologias, gramática das fachadas, classicistas e ecléticas, em residências e hospitais e outros. A parceria internacional, ou as parcerias, como a Luso brasileira, levou a empreitadas maiores, com inventários como a de inventários de casas senhoriais em Belém e estudos paisagísticos e sobre o modo de moradas, elites, construção, decoração, mobiliários, usos, atores, famílias, jardins, ganhando vulto e abrindo novas frentes de atuação. A metodologia que você vem trabalhando inclui conceitos e abordagens etnográficos e de etnografia e a experimentação de novos recursos para estimular / reconstituir, que você coloca até como uma dúvida, né, fazendo perguntas, e também a memória dos indivíduos, que é incluída nessa metodologia, sejam esses indivíduos os usuários em si ou a própria população, frente aos requisitos existentes e ou falta destes em suas dimensões da memória, criptohistória e de reabilitação paisagística. Seu encantamento pelo método subjetivo é nítido pelo desafio de acessar como observador os cenários, as pessoas, as dinâmicas, pelas formas de captar impressões, de extrair informações, interpretar significados, nesse caminhar via antropologia para compreender o objeto da arquitetura e da arte também. Há uma produção sistemática na sua trajetória e no seu fazer, de conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como a difusão em eventos, encontros, seminários, exposição, colóquios, entre outros, e publicações, entre tantos premiados que você tem, né, tantas premiações. Destaco algo que eu admirei também, esses trabalhos, investigações que levaram a mapeamentos de patrimônios, como residências, hospitais, capelas, e manifestações vernaculares, com produção de roteiros temáticos em Belém, do Pará, mostrando repertórios estéticos, contexto histórico e a diversidade na paisagem urbana e na região amazônica, além de outras produções como vídeos que você também realizou nessas investigações. Os estudos geraram proposições como discutir paradigmas norteadores da preservação e novas temáticas e linhas de pesquisa, visando sempre o ensino e a atuação profissional mais qualificada. E também o seu olhar preocupado em sensibilizar o pesquisador para novas escutas e olhares, né, na sondagem das experiências dos indivíduos e da escuta de suas reminiscências,
e incluir a percepção do usuário como indivíduo ou coletividade, explorando novos recursos e métodos, visando a humanização e a sustentabilidade ambiental. Sobre as investigações referentes ao patrimônio da saúde, grande parte tem ênfase na estética, geometria e policromia, além do interesse especial pela expressividade do classicismo imperial brasileiro e na criação de inventários, como você mesmo também refere no seu texto. As pesquisas que mapearam o estabelecimento de saúde ampliaram o entendimento sobre a implantação e a relação territorial no contexto histórico. Outros estudos sobre materialidade dos hospitais e a percepção e lembrança dos usuários avançam para a compreensão das configurações e também dos territórios abrangidos por essas instituições, além dos aspectos que contribuem para o bem-estar dessas pessoas. A pesquisa Arquitetura Hospitalar, Paradigmas para a Sustentabilidade e Humanização na Contemporaneidade Pós-Pandêmica, 2022, financiada pelo CNPq, em andamento, sob a coordenação da Cibele, é uma experiência desafiadora que envolve análise de 4 hospitais da primeira metade do século XX, troca de conhecimentos e abordagens entre instituições, pesquisadores, graduandos e graduados, e também a experimentação metodológica que você traz para compartilhando com os demais pesquisadores com incursões etnográficas, além da experiência de diários de campo que está incluído nessas incursões. Resgatar requisitos construtivos, funcionais e ambientais e a percepção de usuários para contribuir com melhor resposta para o bem-estar e a sustentabilidade ambiental em projetos é o centro das atenções frente aos desafios de preservar, modernizar, renovar os hospitais, que é uma questão presente em nossas investigações, como você falou. Essa pesquisa evidencia, sem surpresa para mim, que conheço Cibele de outras parcerias, sua capacidade como docente, orientadora, bolsista de produtividade, membro de rede de pesquisas e de produção científica e gestão, arrolando pesquisadores no contexto da arquitetura assistencial, agregando instituições e parcerias no país e exterior, na realização de simpósios, viagens, entre outros eventos, incluindo o último colóquio que tivemos a oportunidade de participar. Sobre o item coletar, registrar, narrar, tratando da criação de memória como processo de trabalho e produto sobre a arquitetura da Amazônia, o que falo aqui é a memória e as produções. Lembrar, documentar, selecionar, interpretar documentos materializados e imateriais. Assim como suas pesquisas, sua própria jornada também tem como norte a construção de memória, como questão central para pensar a história e a sua história, e deixar a sua história, e fazer a sua história. Referenciando-se em Walter Benjamin, e nesse percurso vem produzindo um legado documental do patrimônio existente, sua recuperação e ou reconstituição, localizando e organizando acervos para a reconstrução de referências e memória, também olhando para fragmentos e registrando escutas das vozes não hegemônicas do passado, ressaltando as possibilidades de outras leituras. Nesse sentido, a raiz do compromisso com a memória que você tem, assim me parece, foram as dificuldades enfrentadas em investigações lá atrás, quando você fala de seus primeiros passos, sem arquivos documentais adequados e informações pouco consistentes, que levaram a uma sistematização dos próprios trabalhos e a constituição de suas memórias, com criação de bancos de dados e publicações e a organização de acervos, gerando expertises também nesses fazeres. Expertises essas que você compartilha com aqueles que participam de você.
A memória como objeto de estudo também, que observo no seu trabalho, na sua trajetória, as pesquisas se retroalimentam com os questionamentos sobre conceituações, significados, categorias e dispositivos desse campo, a constituição em papel de arquivos e acervos, e trazem esclarecimentos sobre conceitos de esquecimento, como ato voluntário do apagamento, e aí me lembro da sua caixinha, onde aquelas lembranças que não são muito boas estão lá guardadas e que traz para refletir sobre elas, né? Naquele arquivo apartado, assim como seu oposto, a desmemória, que é a ausência de registros materiais e imagéticos ou documentais que permitem reconhecer a existência do objeto na duração passado, presente e futuro, como você coloca, para entender as dinâmicas sociais no processo histórico. Nas experiências com os pesquisadores, nas experiências dessas investigações, os pesquisadores se relacionam com os locais nativos, coloco entre aspas, em busca da memória do grupo. Sobre a memória do grupo. Entendimento da cultura através da teia de significado. Sim. Em busca da memória e entendimento da cultura através da teia de significados de sua memória, da própria memória daqueles com os quais os pesquisadores se relacionam. Utilizam esses pesquisadores a etnografia com observação não participante e conversas com usuários dos hospitais, que são os agentes sociais, visando entender suas percepções. E usa as formas virtualizadas como instrumento pedagógico em pesquisa de arquiteturas desaparecidas ou profundamente reformuladas, geradas a partir de relatos orais de pessoas que conviveram com o edifício antigo e as fontes documentais. Então, todo esse conjunto de experiência que você proporciona para os pesquisadores são aprendizados e são também inovações e experimentos, né, para se refletir sobre os métodos e as novas possibilidades de se obter essas informações. Você traz questões sobre o papel das arquiteturas enquanto enquadramento de memórias e sua ausência como fatos de desmemória em cidades da Amazônia brasileira, que ganham e perdem atributos, e se a construção, e pergunta se a construção virtual tem o poder de reativar as conexões perdidas entre os usuários e os edifícios. Ao mesmo tempo que você experimenta todos esses recursos metodológicos, você também está discutindo sobre eles, sobre a sua viabilidade e seus limites. E isso é um grande aprendizado para os pesquisadores que estão começando e para todos os pesquisadores que também estão sendo agregados a esse grupo. Cibele, você assumiu naturalmente muitas frentes com ousadia e transpôs fronteiras em áreas distintas, por isso segue estrangeira no lado de lá, pelo sotaque da formação, e estranha no lado de cá, pela gramática nova que adota e introduz a sua língua mátria na arquitetura. Seus questionamentos e até insubordinações intelectuais diante de padrões estabelecidos causam estranheza e certamente não escapa aos rótulos locais de lá ou de cá, mas segue adiante, abrindo novas frentes. E isso é um legado que você deixa para além de si própria, como pesquisadora, a sua trajetória, seu percurso, para aqueles que te acompanham. E através dos registros que você gera. As estranhezas sinalizam para novas reflexões, ajustes de rumos ou de formas de abordagem. O seu trabalho aqui, que eu tive a oportunidade de ver, trata-se de uma trajetória consistente, feita com muita paixão e competência, por trabalhos valiosos e o reconhecimento do mérito que você tem e merece a nossa admiração e respeito. Então,
Aqui você, no final do seu trabalho, é interessante, ali quando se fala sobre a visita, acho que é no capítulo, penúltimo capítulo, você fala sobre a visita de um consultor da CAPES, que ele faz uma pergunta, né, ou, aliás, uma afirmação, de que o pesquisador não deve se ater aos interesses pessoais de pesquisa, mas ao que fosse relevante para a Amazônia. E aí eu trouxe para mim essa pesquisa, claro, é daquelas pesquisas chatas que incomodam, que inquietam, porque a gente é levado a pensar como é que eu vou me separar de mim mesma? Como é que eu vou me separar daquilo que eu sou, do lugar ao qual eu pertenço, da minha experiência local, né, de toda uma construção de conhecimento, de uma trajetória que eu tenho, e daquilo que me chamou a atenção para eu escolher o meu objeto de pesquisa. Então, é algo que você teria que se desmembrar, talvez. Ao mesmo tempo, você, essa pergunta me inquieta, né? Eu lembro que, quando eu fiz o doutorado na história, os historiadores falavam, meu orientador falava que o pesquisador ele sempre se envolve com o objeto de estudo. Então, seria quase que uma situação, um caminho inverso sobre isso. E aí, refletindo sobre isso, sobre o homem como ser sujeito político, sujeito histórico e tudo mais, né, ele se posiciona, ele escolhe as ciências sociais como aquela que você vai buscar atender demandas de sujeitos, de grupos e tudo mais, onde você tem posicionamento que precisa de olhar. E eu vi nisso uma oportunidade de um estudo para trabalhar com os alunos na sala sobre o exercício de aproximação e distanciamento do objeto de estudo. E vi que mais importante do que a resposta é o que você pode fazer com a pergunta, talvez lançar uma provocação para que, diante de um objeto que você tem afinidades com ele, tem uma ligação com ele, quais são as 5 coisas que ajudam por você ter essa afinidade e quais são as 5 coisas que atrapalham. E aí eu vi um exercício interessante para usar, para aplicar, porque é uma reflexão interessante. A pergunta inquieta, e como todas as perguntas e as estranhezas, elas trazem para a gente uma oportunidade de se divertir como você se diverte a sua vida toda e tem o prazer de ir em busca e superar os desafios, né, que são lançados, as provocações, e essas mesmas dificuldades, como aquelas que você teve na busca de documentos para fazer uma pesquisa, né, mais enxuta, mais concisa, você acabou desenvolvendo uma habilidade de construir um acervo, uma metodologia, né, e usar como método de trabalho. E acho que essas dificuldades, como as dificuldades que a gente tem, claro, com o fato de não pertencer àquele lugar, né, de se fazer pertencer, até você conseguir sua carteira. O registro de permanência, o registro provisório, o registro definitivo, de poder falar aquela linguagem, de dialogar e de ser aceito, você acaba aprendendo a fazer pontos muito maiores. Na verdade, todas as coisas difíceis te levaram para lugares mais longe, maiores, né? E essas pontes todas, elas estão aí a serviço de todos. Então, parabéns, Cibele, por toda a sua trajetória. É um grande prazer fazer parte dessa trajetória que está aqui. Obrigada pela oportunidade de conhecimento, pelas provocações, né? E assim, por esse ritmo que você imprime a todos nós, e dar resposta de participar com você nessas empreitadas. Viu? Então, mais isso que eu tenho a dizer. Obrigado, professora Márcia. Agora que eu equilibrei minhas coisas aqui, estou com o computador, o notebook e a tela aqui para não dar erro mais. Né? Por isso que eu estou aparecendo em 2 momentos aqui. Mas obrigado pelas palavras, professora Márcia. Gostei muito da sua eloquência em falar bem da professora Cibele, é isso que ela merece mesmo. E agora vamos chamar a pessoa que deu origem a tudo, né? Que é a professora Jane Felipe Beltrão, né? É a primeira orientadora da Cibele, não foi, Cibele?
Ela foi a primeira orientadora do mestrado, não foi, Jane? Hein, Jane? Abre o microfone aí, Jane. Já vou abrir, mas tu não vai deixar a Cibele responder para a professora Márcia? Tu esqueceste esse pedaço. Eu esqueci. Ele está tão empolgado que ele se esqueceu. Verdade. Sibeli, faça seu agradecimento, professora Márcia. Márcia, muito obrigada. Eu fiquei bem pensativa nessas coisas que tu falaste aí, porque realmente é isso, né? As dificuldades vão levando a gente mais longe. Agora, realmente, né? Várias coisas que me incomodaram, eu deixei para colocar no memorial, né? Eu fiquei um tempão guardando esse negócio, né? Você tem que esquecer de si mesmo e fazer o que a sociedade quer. Mas o que a sociedade quer, né? E o que a gente faz não faz sentido, né? São umas coisas assim totalmente fora de, né? Isso aí se chama programa de acompanhamento da pós-graduação. Aí vem uma pessoa que às vezes não sabe nada de coisa nenhuma e vem querer dar ordem, ditar ordem para nós aqui, né? Então, eu fiquei com isso assim registrado, né? E por isso a questão da autoetnografia. Não tem como, e às vezes tem coisas que chegam para a gente, encontram a gente, né? Não é nem a gente que vai atrás, né? As coisas surgem, mas tem algum motivo ali que aquilo, né? Por exemplo, essa questão do patrimônio da saúde, nunca na minha vida que eu pensei, né? Que isso faria sentido numa pesquisa. E hoje ver a dimensão que isso tomou, né? Então, mas essa questão também da dificuldade dos acervos é porque realmente é uma realidade que nós temos aqui, então, né? Às vezes a gente manda um artigo para um. Já aconteceu, mandei artigo para uma revista, e aí era transversal a questão da arquitetura neogótica. E aí o parecerista disse, não, mas porque você tem que fazer tipo um estado da arte sobre as pesquisas sobre a arquitetura neogótica em Belém. Aí eu digo, não existe pesquisa sobre arquitetura neogótica em Belém, né? Aí eu tive que catar umas coisas para explicar que, né, como é a realidade, né, da pesquisa em arquitetura e tal. Então é muito difícil, às vezes a gente tem que justificar. Teve uma outra revista que eu mandei um artigo, aí a revista disse assim, eu tinha 2 entrevistas com Alcir Meira e Aurélio Meira, né, para falar do Augusto Meira Filho. E aí o editor da revista disse assim, você passou por um comitê de ética com seres humanos para fazer essa sua pesquisa? Aí eu me aborreci de verdade, né? Aí eu escrevi umas 2 páginas dizendo para ele que eu não teria saído do lugar, né, em fazer pesquisa em história da arquitetura se tivesse que passar por comitê de ética em pesquisa para entrevistar uma pessoa que está falando da própria obra, né? Enfim, eu fui convincente e o artigo saiu, né? Mas é assim, é matar um leão a cada dia. Mas a gente vai se fortalecendo com isso, né? Sem dúvida. Obrigada, Márcia. Tá, obrigada a você também. Ok, obrigado, Sibeli. Então, agora é a sua vez, professora Jane. Agora queremos lhe ouvir. Foi a pessoa que levou a Sibeli até esse momento, que iniciou a caminhada da Sibeli, né, Sibeli? Foi que realmente deu um empurrão a Sibeli nessa direção. A palavra é sua, professora Jane. Ok, professor, obrigada pela concessão. Eu quero começar saudando a minha colega, a mais nova, futura professora titular da UFPA daqui a pouco tempo, né? Isso é uma formalidade ritual. E em nome dela, eu saúdo a banca, professor Ito Moraes, professora Cristiane Duarte, professor José Toste, professora Márcia Monteiro.
na verdade, eu acredito que a minha participação nessa banca é mais uma honorabilidade, porque precisaria de apenas 3 pessoas, né? E uma da casa, que é o professor Ito, por ser diretor do instituto, é o professor titular que dirige a palavra a todos nós, né? Quero dizer para vocês que é uma imensa satisfação estar nessa banca. E por uma razão ou por outra, a razão nem interessa. Só ler os agradecimentos da Cibele já me deixa muito emocionada, né? Porque ela me chama de referência acadêmica. Então, eu queria dizer que é uma grata satisfação alguém ter uma pessoa para orientar como a Cibele, porque ela é aplicada, ela é uma pessoa que não conflita. Eu lembro da banca dela, as pessoas queriam que ela se posicionasse, e ela insistia em mostrar as posições de todos, porque ela achava que não deveria se posicionar, até porque, numa cidade como a nossa, se posicionar sobre patrimônio cultural implica em arranjar uma série de inimigos, né? Então, ela é muito hábil nessa história, ela é muito cuidadosa no tratar com as pessoas, né? Todas essas raivas, entre aspas, que ela guardou dessas pessoas, todos nós temos, né? Porque eu sempre digo que as pessoas vêm aqui sem conhecer a Amazônia e querem que a gente ature tudo o que elas têm que dizer sobre a Amazônia, como se elas fossem as autoridades únicas daqui. Então, as discussões sobre pareceres nas revistas, elas são cotidianas, né? A gente tem que, a Cibele disse muito bem, a gente mata um leão, mas mata uma onça e mais uma cobra jararaca. Em todos esses embates que a gente faz. Isso não acontece só conosco, mas acontece com muita frequência conosco. Então, a Cibele relatou esses 2 casos. Eu diria que outro dia eu tive um artigo rejeitado porque ele tinha só 12 páginas. Isso é critério para a gente rejeitar alguma coisa, né? A revista podia ter mandado dizer algo diferente, né? Pelo menos por elegância. Então, eu acho que é importante a gente ter essas dimensões bem posicionadas. Eu lembro muito, a Cibele está falando da questão do preconceito, e eu lembro que a primeira vez que eu escutei que quando a gente tem 2 formações e tem o pé nas 2 formações, a gente é maltratada numa porque pensam que a gente é a outra, e na outra porque pensam que a gente é aquela. E foi a doutora Lília Schwartz que disse numa banca, eu estava presente, ela disse que na história ela era considerada antropóloga, e na antropologia ela era considerada historiadora. Então, eu aprendi isso com ela e me situo. Eu acho que é importantíssimo, aqui na Universidade Federal do Pará, nós temos a possibilidade das pessoas fazerem concurso hoje em dia sem ter doutorado na área para a qual ela está sendo concursada. A gente só mantém uma exigência de graduação, por exemplo, se a gente tiver uma pessoa cujo o CREA, cuja a OAB, cuja o CRF exige uma graduação que seja para exercício dessa profissão. Senão, a gente pode ter o nosso diploma em qualquer área. E a Cibele avançou nisso, porque ela faz o mestrado, professor Ita, ela fez com a professora Kátia Mendonça, que é uma criatura maravilhosa, né? E depois que ela foi lá comigo fazer o doutorado. Ainda hoje a gente padece disso. Outro dia, como ela vai ser membro de uma banca de concurso, a pessoa me disse assim, por que uma arquiteta na banca de concurso? Eu disse, porque ela é antropóloga também.
e mais não disse, né? Mas a gente sempre é interpelado. E acho que essa ousadia da Cibele de romper esses limites, ela é muito interessante. Quando eu fui até ela por causa do patrimônio em saúde, que eu sabia que ela tinha competência suficiente para a gente trabalhar junto, né? E a gente trabalha junto até hoje, ou é na banca, ou é no projeto, ou é nisso, ou é naquilo, ou é num evento. Então, isso é compensador nessa relação que a gente estabelece com os discentes, que em uma hora eles vão ser nossos colegas. Então, isso é muito importante, essa credibilidade do discente com a docente e vice-versa, ela é importante, porque em uma hora, não viu, o professor José Alberto disse que foi aluno do Ronaldo, né? Então, a gente vai sempre estar nesse linhamento com os nossos colegas, e essa linhagem acadêmica, ela é importante para a gente criar esses fios, para a gente tecer esses fios, que são importantes para a internacionalização dos cursos, para a gente ter pessoas dentro dessas instituições, e a gente atravessa vários campos. Por exemplo, quando a Cibele fala que ela foi no Prata, que é o lugar onde era o leprosário, e que ela levou os alunos dela, era um projeto conjunto da gente que foi feito. E aí tem outros atravessamentos, por exemplo, o Prata foi construído em cima da terra indígena. Então, tinha outros atravessamentos interessantes e que os discentes puderam compartilhar nesse momento, vendo a escola que estava por lá, onde os padres tinham obrigado a ser um internato especial para meninas e para meninos. Então, coisas que vêm do século XIX que são importantes para a gente compreender o século XXI. Já passamos o XX, mas a gente ainda precisa dessa compreensão. Então, eu acho que o trabalho da Cibele é um trabalho louvável, é um trabalho importante, né? A gente também troca pessoas quando vão fazer as disciplinas, a Cibele manda pessoas para fazer disciplinas comigo, quando a gente divulga as disciplinas, a gente mostra. A introdução das disciplinas antropológicas na arquitetura é muito importante. Aqui, talvez, os colegas que são de fora, nós temos a arquitetura dentro das ciências duras, como a gente diz, né? A gente não tem esse voltar para as ciências sociais, que é tão importante, porque a arquitetura tem a ver com a tradição, tem a ver com a cultura, tem a ver com a arte, e a Cibele pode ser muitas, muitas coisas. Ela é artista, ela é professora, ela é arquiteta, ela é historiadora, ela é antropóloga, e são poucas pessoas que são ecléticas. O mundo exige que a gente seja eclético e que tenha os pés firmes numa determinada área. Então, eu só tenho a louvar o fato da Cibele ser uma arquiteta que arrisca pôr o pé em lagos que não são necessariamente lagos que a gente possa utilizá-los no cotidiano. Mas ela faz disso o seu cotidiano. E, ao fazer disso o seu cotidiano, ela consegue arrebanhar pessoas para o grupo dela, consegue manter um laboratório, ela disse que teve uma experiência administrativa, né? Todos nós sabemos que a experiência administrativa, ele rouba o tempo daquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, mas esse roubar de tempo, ele é um roubar de tempo que é político. É importante que a gente também trabalhe nessas questões, porque isso dá sustentabilidade. E numa universidade pública, nós não podemos trazer pessoas de fora para nos administrar, não faz parte da nossa cultura, faz parte das outras culturas que procuram administradores para as instituições,
pensando que as pessoas não são capazes disso, né? Alguns não são, mas nem todo mundo tem todas as habilidades. Então, eu só quero parabenizar a Cibele, professor Ito, parabenizar o Instituto de Ciências, o Instituto Tecnológico, porque, na verdade, nós precisamos cada vez mais de professores titulares. A titularidade nos dá uma pequena remuneração, mas a satisfação de ser titular é importante, porque significa a estrela da nossa carreira, ou seja, é o coroamento de um momento importante na nossa carreira e que nos foi vedado durante anos. Eu tenho 44 anos de instituição, eu só sou titular há 7 anos, porque foi quando saíram as resoluções, né? Então, a gente precisa dessa movimentação. Eu gostaria de parabenizar todos os colegas que participaram da banca, agradeço muito as palavras que foram ditas a Cibele, porque ela merece todos os louros. Se a gente tivesse num ritual romano, a gente teria uma coroa de louros para dar a ela. Muito obrigada. Obrigado, professora Jane, né? Bom, então aqui acabaram nossos comentaristas, né? Nossos avaliadores, a professora Cibele. Agora a gente queria ouvir a professora Cibele falar um pouquinho para a pessoa que criou ela, né? No campo da ciência, né, professora Jane? A pessoa que introduziu ela nessa área, que possibilitou a arquitetura de Belém ter um olhar mais humanizado, mais histórico. Então, a senhora tem um papel fundamental nisso. E eu queria ouvir o que a Cibele tem a falar da orientadora e avaliadora dela, que é a professora Jane. Vamos lá, Cibele. Pois sou eu, tá? Tá bom. Professora Jane. Nunca chamei de professora Jane. Quer ver uma coisa engraçada? Quando eu estava no mestrado, eu chamava de professora Kátia, né? Até o Ronaldo também chamava, professora Kátia. Aí, quando eu entrei no doutorado, todo mundo chamava de Jane, e eu nunca te chamei de professora Jane, né? Mas isso não é algo que diminua, né? O respeito, a admiração. O que acontece é que quando eu comecei o doutorado com a Jane, claro que o meu interesse pela antropologia realmente foi assim quase que amor à primeira vista, né? Eu já vinha da sociologia, né? Mas ingressando na antropologia, eu tive uma aproximação, digamos, ainda mais forte, né, com o método etnográfico, com toda essa reflexão. E a partir de então, a Jane passou a ser realmente a minha referência, né, não só uma referência, não uma referência distante, mas uma referência próxima, porque permanentemente a gente está retroalimentando, né, esse processo. Aquelas fotos que eu coloquei, né, eu fiz questão de colocar uma foto que a gente aparece achando graça, né, e ela me apronta várias, né. Ela, nesse caso aí, foi o seguinte, ela me convidou, perguntou assim, Cibele, tu fizeste alguma coisa depois com a tua tese? Não se fiz essa pesquisa lá em Coimbra e tal. Então vem mostrar, né, nesse Conversas com Finalidade. Tá bom, só que ela esqueceu de me falar que tinha um professor que estava lá na antropologia, que era um professor visitante, eu acho, né? Que era um professor de Coimbra. Ela não me falou isso, né? Aí, quando eu cheguei lá, né, tinha um especialista em Coimbra e eu para falar de Coimbra, né? Aí eu digo sim, respirei fundo, né? E então toda vez que quando a gente vai também, aí eu levo os alunos, né? E vice-versa, né? Teve a oportunidade também de abrir uma turma na disciplina de memória, né? Também para o pessoal da antropologia. E é uma relação muito, muito verdadeira, assim, que não se exime, né? De vez em quando ela me fazia umas críticas, né? Também, mas faz parte, né? Faz parte
da crítica acadêmica, né? Mas é importante, assim, que essa referência permanente, né, que ela vem sendo desde o doutorado, e sempre mandando, ela sempre mandava, olha, está aqui um edital de bolsa de produtividade, te inscreve, eu ficava insistindo, né, de vez em quando dando aquela... então, é uma ligação muito forte, e a gente respeitando as nossas diferenças, né, o que é mais difícil, né, num relacionamento acadêmico, né, você saber respeitar as diferenças. Lá, desde o primeiro momento, a orientação deu certo, porque ela soube entender quem era eu fazendo aquela tese, que não era ela, né? Ela até dizia, agora tu me colocaste nesse tema, eu vou ser obrigada a botar meus pés lá naquele Feliz Lusitânia. Então, tem todas essas situações assim, né? Mas imagina, a gente continuar permanentemente, né, com esse trabalho, com essa referência. E uma coisa que eu sempre me espelho muito na Jane é a maneira de escrever. Ela tem uma maneira de escrever muito fluida, e que isso abre sempre muito a cabeça da gente para sair um pouco daquele cientificismo, né, de que a gente tem que falar de uma maneira, tem que escrever de uma maneira hermética, que só os pares vão entender, que os outros não vão entender, né? Então, isso eu acho que é um exemplo muito bom, muito importante. Cada um constrói a sua escrita, né? Mas é muito importante ser claro e ser fluido também, né? Ter uma escrita que aproxime e que não afaste as pessoas do conhecimento que a gente está produzindo, né? Então, ela é um excelente exemplo. Logicamente, dentro do perfil, né, de cada um, é como ela falou, tem esse perfil mais de apaziguar as coisas, ela não, ela é aquela que vai estar na linha de frente mesmo, né, do campo de batalha, né, mas a gente se respeita e se entende, né, e realmente é um processo, né. Vários alunos já foram fazer disciplina com ela, gostam muito, aprendem muito, ajuda a estar permanentemente questionando, principalmente nessa esfera do patrimônio, né? Questionando conceitos, questionando. É muito bom. Eu agradeço muito, a presença dela realmente é uma presença muito especial aqui, nesse momento. Obrigado, Cibele, né? Obrigado, professora Jane, obrigado, Márcio, obrigado, Cristina, obrigado, Roberto, né? Todos nós compomos a banca da nossa primeira professora titular, mais nova titular, né? Daqui do nosso instituto. E é um prazer muito grande estar aqui compondo essa banca, né? Eu acho que todos vocês que falaram, eu sou o mais bruto, né? Sou o mais bruto, porque eu vi aqui vi uma poesia, né? Vi um relatos tão bonitos aqui da Cibele, e assim, pessoas que trazem esse olhar mais humanístico, mais do lado mais arquitetônico e histórico, que nós, engenheiros, sou engenheiro civil de formação, depois migrei para a engenharia naval, né? Então, nunca tive esse olhar que vocês têm, que é possível na arquitetura, né? A arquitetura tem esse viés que liga a parte humanística, a parte da história, com o design, né? Com a coisa do trato do patrimônio público, principalmente. E aqui nós tivemos um verdadeiro desfile de pessoas competentíssimas, cada uma na sua área, e que conseguiram, nessa tarde, estamos aqui quase a tarde inteira, né? Hoje começamos 2 horas da tarde, e puderam, nesse momento, que é o momento de massagear o coração da professora Cibele, né? Ela que tem uma história tão bonita e tão grande, né, na nossa universidade, e nada mais justo do que nós estarmos aqui para poder fazer esse reconhecimento, né? O reconhecimento da professora Cibele se tornar titular, alcançar o último grau da nossa carreira, é uma coisa que é muito merecedora para ela. Então, ouvir as palavras de cada um dos membros da banca, que conhece ela muito bem,
pôde para mim ver o quanto ela é importante para a nossa universidade, né? O quanto ela traz de conhecimento, o quanto ela traz de dedicação. Ela já permeou por vários setores da universidade, né? Na parte administrativa, sendo diretora da FAO, agora, algum tempo atrás, acho que uns 3 a 4 anos, coordenadora do PPGAL, e publicando livros, publicando artigos, enfim, dando aula. Então, esse que é o exemplo que nós, professores, queremos na nossa universidade. A professora Cibele é um exemplo para todos nós, né? Não que nós não façamos as mesmas coisas, né? Fazemos sim, né? O nosso grupo, a nossa instituição, somente as pessoas que eu convivo mais próximo, a Unitec, ela é uma dessas pessoas que realmente quer fazer o melhor, quer buscar sempre alcançar a excelência em tudo que faz. Então, ela alcançar a titularidade no nosso universo de professores realmente um mérito importantíssimo, é um reconhecimento da sua história, um reconhecimento do seu trabalho, né? Eu já sou titular quase da mesma época da professora Jane, né? Eu sou um pouquinho mais velho que ela, mas de titular a gente né? Está bebê ainda, né, Solange? Só 7 anos, né? Eu também sou bebê como titular. Mas porque agora essa carreira parece que tirou esse tampão, né, que existia, que limitava a gente a praticamente muitos amigos nossos que se aposentaram como professores associados não tiveram a oportunidade de chegar lá e ser titular, né? Professor titular, que é o coroamento de tudo, né? O professor Roberto, alguém falou da coroa, né? De botar na cabeça, né? De ser o coroamento da nossa história. E, infelizmente, que não tem, mas a gente vai criar uma coroa aqui no ITEC, viu, professora Gene? A gente vai criar uma coroa do professor titular para botar na cabeça, para bater a foto de cada um de nós, né? Porque realmente é um momento ímpar e que a gente precisa registrar isso, que a gente precisa ter um quadro com todos esses nossos professores aqui na nosso instituto e na universidade, né? Ser titular é um orgulho muito grande, né? Agora a professora Márcia perguntou, ou a professora Cristiane, não lembro agora, o que é ser titular, o que ela vai fazer agora com a titularidade que ela conseguiu, com esse alcance do novo patamar na carreira. Eu diria que a professora Cibele, ela já é titular antes de alcançar esse patamar, né? Então, acredito que ela vai continuar fazendo as mesmas coisas e continuar fazendo as coisas agora com mais imponência, com mais veemência, com um patamar que cabe a todos nós, né? Que se dedicamos tantos anos por essa universidade. Então, professora Cibele, eu não tenho um discurso, uma poesia de 1 hora para ler para a senhora, professora Cibele, que não é. Eu falei, eu sou da área bruta da engenharia, então, mas eu fiquei muito feliz de ouvir as palavras do professor Roberto, da Márcia, da Cristina, da professora Jane, pessoas que eu admiro, algumas nem conhecia, mas passei a admirar hoje nessa reunião. A professora Jane já é uma pessoa muito querida minha, né, de muito tempo, admiro ela muito, ela sabe disso. O professor Roberto, nosso colega aqui do Amapá também, conheci hoje, viu quanto ele é eloquente nas palavras, né, na escrita. E a Márcia e a Cristina, com certeza, também trouxeram toda a visão que elas têm sobre a professora Cibele, né? Essa pessoa tão especial que está aqui no nosso instituto e que tem, de mim, a admiração também. Não só a admiração que o Ronaldo tem por ela, quanto esposa dele, né, Ronaldo? Mas eu também tenho da professora Cibele quanto arquiteta, quanto historiadora, quanto profissional. Então, é isso que a gente espera, né? E fazer parte dessa banca, para mim, foi um grande orgulho. E eu agradeço muito a Cibele por ter me escolhido como presidente dessa banca. É um orgulho muito grande estar aqui com pessoas tão importantes na vida da Cibele, e agora também fazem parte da minha vida, porque a partir desse momento eu me candidato a ser amigo de todos vocês aí que estão admirando essa trajetória da Cibele. O quanto de mensagem bonita vocês disseram para ela, e eu fiquei muito feliz pela Cibele, pela família dela
de ter contemplado esse momento tão importante para ela e para todos nós que somos admiradores da professora Cibele. Então, Cibele, meus parabéns, né? Eu mandei no link da Cibele um outro link para a gente entrar, né, os membros da banca, para fazer a avaliação da Cibele. Cibele, você poderia mandar o link lá para o pessoal, para os membros da banca? Tá, eu vou mandar agora. Tá, manda para eles que a gente vai entrar. Eu estou esperando vocês lá, tá? Vou sair daqui e vou entrar no outro link, tá bom? É Peraí. para a posteridade. Oi, Márcia. Oi, Cristiane, professora Jane. Tinha falado ainda com todos. Prazer Oi, revê-los. Renato, tudo bom? Oi, tudo bem? Quanto tempo, Isso. professora? Quanto tempo? Muito bom Saudade, ouvir. viu? Saudade. Também. Precisamos arranjar mais encontros. Bom, eu não estou aqui para atrapalhar. Um abraço para todos. Cibele, eu estava falando aqui que aquela fumaça branca que sai do Vaticano Sim. saiu aqui do computador. Então, habemos titular. Né? Ótimo, gostei, professor. Para resumir, é isso. Então, assim, a nossa adulta banca se reuniu, né? Eu tive que interromper, porque eram muitos elogios para ti, Cibele. Então, assim, a gente ia passar para a professora Jane, olha, a Cibele está preocupada, já está em tanto, falando tanta coisa aí. Mas, assim, a banca decidiu te aprovar com louvor, né, a tua carreira como titular, né, por merecimento, né, professora Jane? Então, assim, parabéns, Cibele, você foi assim, impecável na sua apresentação, impecável na sua trajetória. Olha, está vendo vários foguetes aqui, coraçõezinhos, né? É bacana essa tecnologia. E aí, todos aqui foram unânimes em dizer que você teve uma aprovação, mas não é só uma aprovação como titular, uma aprovação com louvor, né? Da sua carreira, da sua brilhante carreira, da sua trajetória, e que isso engrandece muito o nosso Instituto ITEC, engrandece a nossa universidade, e que você está de parabéns para a sua família, para o seu marido, para os seus parentes, enfim, tudo de bom que você precisa nessa vida, nós lhe desejamos. E parabéns por ter alcançado esse feito que foi de tanta relevância para você e para todos nós. A professora Jane, ela falou uma palavra que eu acabei esquecendo agora, Jane. A gente aprovou, Cibele, a tua titularidade com distinção e louvor e recomendação de publicação do memorial. Esses memoriais, eles são super importantes. Se a gente pegar todos os memoriais do ITEC, a gente tem uma história do ITEC e como cada um contribuiu, né? Daí a importância de publicá-lo. Tá? Legal, boa ideia. A gente não tem feito isso aqui, não, mas eu gostei da sua ideia. Sempre a gente ouvindo pessoas importantes, né, que têm uma visão diferente da nossa, acrescenta muito. Tá? Então, parabéns. A nossa cerimônia aqui de apresentação, nosso ritual de apresentação da Cibele como nova titular da UFPA, eu declaro por encerrado. Cibele, eu também combinei com nossos membros da equipe, da banca, que eu vou mandar a ata para você, tá? Aí eu já assinei a minha, vou te mandar em Word mesmo, eu botei minha assinatura lá. Aí você manda para os demais membros da banca e a gente vai concentrar tudo em você, tá bom? Aí deixa eu só fazer uma observação, Ito. Oi. Tem que colocar isso que a gente disse, da distinção e louvor, lá na ata, e a recomendação de publicação. E acho que a universidade está exigindo que a gente assine tudo agora pelo SOUGOV. Pelo SOUGOV? Uma exigência boba. Parece assim que a assinatura da gente não vale mais. O SOUGOV, né? ele vale tanto quanto do cartório, né? Eu sei, mas a gente também gosta de escrever o nosso nome. Mas eu acho melhor o senhor fazer assim, professor. O senhor faz assim, aí o senhor manda para mim, aí eu mando para as outras. Tá bom. Isso. Mande com as instruções, viu, Cibele, se tiver alguma coisa, porque eu não estou acostumada a escrever pelo SOUGOV, não.
Mas A gente Mas leva é um fácil. tempo, Márcia, não te É preocupa. fácil, Márcia. tá bom. É fácil. Eu levei um tempo para aprender e dar panho todo dia quando eu vou assinar. Tá bom. E, Às vezes não. Às Às vezes vezes dá problema. Mas dá eu vou mais te mandar o trabalho link. assinando o seu golpe botar a nossa assinatura lá, né? Que e tem que depois eu quero ver a postagem da entrar no negócio, comemoração. aí recebe Tá código, bom. põe código, vai para o... Enfim, mas tá bom. Obrigado. Parabéns, Parabéns, Sibeli. Sibeli. Colega, Agradeço, foi um professor. prazer trabalhar com você. Obrigada. Sibeli. Agradecer ao professor Ito, agradecer todos da banca, a Márcia, Cristiane, Jane, Toches, tá? E dizer que eu estou muito feliz e que todos que estão aqui presentes e todos que estavam antes também, né, fazem parte dessa trajetória. Tinha alunos aí de vários anos para trás, que agora já nem estão mais em Belém. A gente tem aqui a Silvana, né, que está em Portugal, tinha a Suelen, que está em Ouro Preto, tem a Natália, e tinha várias outras pessoas aqui também, os que Renato estão no aqui. Rio. Agradeço ao professor Jesus, né, grande parceiro de livros, está aqui também. Oi, Jesus. Parceiro da professora Cristiane também. Professora Cibele Figueiredo, nossa parceira do laboratório, né? E todos os demais que estão aqui, agradeço muito a gentileza de vocês, aí vocês aderirem sempre, né, aquilo que é o Renato que disse e a Márcia que falou, né? Você sempre dá como é? Dá a tarefa e bota a gente para trabalhar, né? Foi Márcia. É isso aí. Mas o Renato também fala isso, né? Você dá sempre a demanda e bota a Sibeli, gente você para não vai tirar trabalhar. uma fotinha? É uma foto, isso que eu ia falar, foto. Agora eu queria que tem alguém aí que botou um negócio que jogava uma serpentina, um confete. Eu não consigo fazer isso aqui no meu. É nos reações, eu vou botar aqui. Foi tu, Renato? Tu tira foto, Larissa. Bora tirar foto. Ó, esse aí, esse é top. Esse eu não consegui fazer no meu. A gente vai ter que Eu acho que não sei se alguém mais está no notebook, é que eu não consigo tirar print daqui do meu. Consegue, Nadime? Não me pede, Larissa, que eu não sei fazer Estou tirando nada aqui já. disso. Eu tirei, Opa, mas o meu então só depois tu aparece em manda. 4 quadradinhos. Eu não consigo pegar a tela toda porque eu estou no celular. Celular é... Eu acho que na Então, eu tela tirei ali um do print lado da você tela, pode mas é optar limitado. pelo tipo de Nadine, conseguiu tirar? visualização. Consegui. Boa tarde a todos, então. Boa Parabéns, tarde, José. obrigada. Cibele, mais uma vez. Parabéns, uma vez. Beijo e abraço a todos. Não, parabéns. Boa tarde. Tchau. Parabéns, professor. Parabéns, Sibeli. Obrigada. Tá.